Está no ar mais um Comunicando e Andando, esse podcast que não ousa ficar parado. A gente parou por um tempo, quem nos acompanha fielmente, paramos algumas semanas por projetos paralelos, mas estamos no ar de novo, episódio 181 dessa caminhada. E quem nos acompanha também está vendo que a gente está num cenário diferente. Hoje a gente cai aqui no estúdio Somos Produções. Um abraço pro Rafão e pro Felipe, parceiraços. Então, a partir de agora, nós também somos aqui do Estúdio Somos. Então, precisa gravar teus podcasts, quer gravar conteúdo, aqui é o lugar certo. Procura o Rafão e procura o Felipe, que a qualidade, agilidade, carisma, tá tudo garantido no teu evento ou podcast aqui mesmo. Vou deixar um abraço pro Jonas, que hoje tá nas picapes ali, acompanhando com a gente esse episódio, e também para você que acompanha aí no canal Marketing, a gente está toda terça-feira, 20h30, no canal, levando conteúdo sobre empreendedorismo, negócios e histórias que inspiram. E hoje não é diferente, temos dois baita convidados aqui, já vou trazer para o papo. Rafa também, foi o Rafão aqui da Somos, mas hoje tem o Rafa da Forbeer e o Caio, que são sócio fundador da Forbeer. Primeiro, agradecer a presença de vocês por vir contar essa história, e vamos contar de uma maneira leve e gostosa, né? Cerveja é bom, né? É um dos pilares da Forbeer, talvez começou com o pilar principal e hoje já tem outras demandas que estão espalhadas aqui pela mesa. Mas antes de entrar no assunto Forbeer, obrigado por ter topado esse bate-papo. Valeu, Nando, a presença aqui. A gente está muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho da nossa trajetória, nossa história aí, e falar de cerveja, falar de destilado, falar de franquia, de tudo que a gente gosta, né? Esse é o caminho, né? Valeu, obrigado. Então, antes de a gente entrar na Forbeer, Comunicando tem como praxe, primeiro entender quem está por trás da marca, né? Quem é o Rafa, quem é o Caio, antes da Forbeer. Então, conta um pouquinho da trajetória de vocês, onde que vocês entram no mundo dos negócios e por aonde que entram, até depois a gente chegar nos dias de hoje aí, ou não de hoje, né? Forbeer completando aí próximo de 10 anos, né? Isso aí. Então, já tem uma caminhada, mas antes da Forbeer, o que o Rafa fazia e onde começou para chegar até aqui? Logo antes do Forbeer, cerveja. Já fazia cerveja, mas eu sou empreendedor, acho que desde que eu me conheço por gente, assim, né? Eu tinha uma rede de lojas de confecção antes de ir para esse lado de cerveja aí. Sou formado em administração pela URGS, né? E sempre empreendi, assim, sempre tive isso na minha veia, assim, né? E então, 2008 ali, mais ou menos, comecei a fazer cerveja em casa, como um hobby, né? Uma cerveja caseira, eu e meu irmão. Né? Carteira de trabalho zerada, então. Nunca assinei. Nunca assinei. Somos dois. Não sei se é bom ou é ruim, né? Dia aí, 5, né? Às vezes o cara repensa, mas né? Tamo aí, né? Acho que é bom. Pra mim, eu gosto. É bom, também gosto. Pra mim é bom. Então, ali comecei a fazer cerveja em casa. Depois, junto com meu irmão, sempre, né? E ali por 2010, 11, a gente montou uma cervejaria que chamava Caverna dos Ogros, junto com os amigos, assim, porque o hobby foi para dentro de uma casa onde a gente alugou uma casa entre 9 amigos para fazer cerveja. Isso foi 2009, mais ou menos 10, aí depois, 2011, abrimos a cervejaria, né? Aí já com o nome Diffen, né, dentro da Caverna dos Ogros, nós produzíamos já a nossa marca, que era Diffen, né, que é eu e o Daniel, somos Rafael e Daniel Diffenteller. Depois disso, a gente montou a cervejaria, né, então 2012, 13, a gente saiu da sociedade e montou a nossa cervejaria, 2012. 2014, 15 ali, a gente começou a produzir para terceiros, onde a gente conheceu, né, o Caio e o Cristiano, que são nossos sócios no Forbeer hoje, que produziam em casa também cerveja. Depois o Caio vai falar a história dele aí. Mas conhecemos eles e aí, a partir dali surgiu esse convite, assim, de montar um negócio. A gente só tinha a fábrica, né, e vendia para bares e restaurantes, né? Então, ali, a partir dali, surgiu a ideia de montar um negócio, assim, que a gente já tinha visto fora, de ter um bar junto da cervejaria, um tap room. E aí, estamos aí hoje. Boa, vem desde sempre, então, na cervejaria. E tu, Caio? Bom, eu sou arquiteto de formação, né? Estudei na URGS. Também não tenho carteira, né? Desde o início já montei meu escritório de arquitetura, onde a gente teve escritório por quase 20 anos, né?
E o Cristiano era um dos meus sócios no escritório de arquitetura. E ali por 2011 ou 12, por aí, a gente foi contratado para fazer um showroom de uma cervejaria artesanal aqui de Porto Alegre, que foi uma das primeiras, que era a cervejaria Seasons. Né? A gente não conhecia muito ainda a cerveja artesanal, mas daí foi o nosso contato mais próximo, assim, né? E a gente viu assim, pô, que legal, né? Pô, tem as cervejarias artesanais, um produto de qualidade, tem outras cervejarias. Daí a gente começou a produzir a cerveja também, né? Teve um cliente nosso que a gente fez o escritório deles, daí quando estava entregando a obra, ele disse, tô comprando umas panelas para produzir cerveja, e a gente se escalou assim, vou dividir contigo essas panelas, a gente vai fazer também. Daí a gente começou a gente fez uma produção com eles, demorou umas 10 horas para fazer a produção, não tinha feito nenhum curso, nada, só pegou um livrinho assim e foi seguindo. E daí esse nosso cliente que comprou as panelas junto, ele não quis mais fazer, porque não, demora muito tempo isso, não quero fazer esse negócio. Né? E eu e o Cristiano continuamos. E ali por 2014, então, uma cerveja nossa, que era uma cerveja escura, Extra Stout, que o nome dela é Macalé, ela acabou ganhando um prêmio de cerveja, concurso de cerveja caseira, né? Ela foi escolhida a melhor no estilo dela e também entre as 3 melhores de todo o concurso. Daí a gente pensou, bom, se a cerveja está tão boa assim, vamos procurar alguém para produzir. Para replicar. Para replicar isso. E a gente começou a procurar cervejarias em Porto Alegre para fazer isso. E daí a gente encontrou uma garrafa da Diffin num bar, que é clássico de Porto Alegre, que é o Beer Keller, né? Que existe há muito tempo, que era meio um clube, assim, tu tinha que bater na porta para conseguir entrar. E daí a gente tomou uma cerveja deles, que era bem forte, era uma barley wine, bem alcoólica e tal, assim, se ele sabe fazer uma cerveja bem forte, ele vai saber fazer a Macalé também, né? E daí a gente bateu na porta lá deles e começou a produzir, terceirizar a produção lá. E ao mesmo tempo a gente foi vendo o mercado, assim, Porto Alegre é a cidade que mais tinha cervejarias ali em 2014, 15, no Brasil, né? E não existia essa exploração do turismo cervejeiro, né, como um destino e tal. E então a gente veio com a proposta pro Rafael e pro Daniel de vamos montar uma cervejaria com um bar junto que fique aberto todos os dias, né? Porque a gente tinha cervejarias do Anchieta que abriam esporadicamente num sábado, num evento. Sim. Então, vamos abrir isso e começar a explorar essa questão do turismo, assim, né? Então, a gente achou ali no Quarto Distrito uma localização perto de tudo, um espaço amplo, grande, que pudesse comportar a cervejaria e o bar, né? Então, em 2016, no início de 2016, a gente abriu o For Beer. Com o nome For Beer, ele tem vários sentidos também, né? O principal, ele quis criar um local para cerveja, né? Uhum. Então, é o For Beer, um local para difundir a cultura cervejeira. Também são 4 sócios, no Quarto Distrito, né? Tem vários... tá aí. Eu ia chegar nessa questão, aí, mas esse ponto que tu trouxe de, naquela época, a cerveja tinha difundido, né? A cerveja artesanal, de modo geral, tinha uma galera fazendo, né? Conheço, tenho vários amigos também que da época começaram a fazer, depois virou também uma cervejaria, né? Daí, acho que legalizada, não sei se pode se dizer assim, mas hoje ainda é uma das principais cidades do Brasil, produtora de cerveja artesanal ou não? Porto Alegre é a segunda cidade no Brasil. Faz 2 anos que São Paulo nos passou. Mas buscar São Paulo vai ser meio difícil, né? Então, foi bom sair na frente, mas eles passaram, não tinha como segurar. Mas Porto Alegre ainda tem 43 cervejarias. Então, 43 cervejarias. Legalizadas. Fábricas. Fora ciganos, né? Terceirizado. Que tem uma marca, mas não tem a fábrica, né? Produz dentro de uma outra fábrica. De uma outra fábrica. Aí tem muito mais, né? Do que 43. E o Rio Grande do Sul é o segundo estado no Brasil com o maior número de cervejarias. Então, a For Beer surge da junção de 2 marcas, né? Onde eu pesquisei ali, que é a Diffin Bros, isso? Diffin Bros. E Povo Louco. E Povo Louco. Essa era de vocês dois, cada um. E aí vocês juntam e decidem por que largar as marcas e focar em uma nova. Ainda era pequeno, talvez com a junção foi um
um propósito diferente? Como unir essas duas forças entre vocês? Pô, cada um tinha uma cultura, né? Acredito que a cerveja, ela tem, como tu disse, ele faz uma cerveja bem forte, então ele vai chegar bem na nossa. Por que unir e largar as marcas já criadas? Eu acho que foi uma questão, assim, de... as duas marcas eram muito novas, assim, né? Não tinha uma trajetória, assim. A Diffin tinha um pouquinho mais de tempo, assim, vendia em alguns bares e restaurantes, assim. Mas a Povo Louco, ela praticamente nasceu ali um ano antes do For Beer, ali, né? Vamos dizer. Então, a gente tinha... A ideia era criar uma terceira marca, né? Que representasse os quatro, né? Que representasse o que a gente estava criando, porque a gente estava criando uma coisa nova também. Né? Então, não era a cervejaria de Fembros, não era a cervejaria Povo Louco, mas sim um bar de cervejas, um tap room, né? Com a cervejaria, né? Então, a ideia era criar uma coisa nova mesmo. Então, a gente achou que tinha que ter uma nova marca, assim, né? E que fosse um nome fácil universal, de entender o que é. Né? Então, Diffenbros pode ser muita coisa, né? Povo Louco pode ser, sei lá. Mas... Então, eram nomes assim que a gente achava legal, a gente acha legal ainda, né? Sim, mas o que é isso, né? O que quer dizer Povo Louco, o que quer dizer Diffenbros, né? Então, a For Beer é uma coisa muito direta, né? Mas a gente manteve as marcas. Então, assim, quando chega no For Beer, tu tem cervejas For Beer, cervejas Diffenbros e cervejas Povo Louco. Então, como tu mesmo falou, assim, cada uma tinha uma linha já. A sua identidade. A sua identidade. A Diffin trabalha mais cervejas clássicas, né? A Povo Louco gosta mais de ousar. Né? E o For Beer também tem um pouco de ousadia, de coisas clássicas também, tradicionais. Então, a gente meio que separou assim, quando é muito ousado é Povo Louco. Quando é mais tradicional, é Diffin. Quando tem, sei lá, uma cerveja com lúpulo gaúcho, que é uma novidade, é For Beer, né? Sim. Então, a gente dividiu, assim, nas 3 marcas. E muitas vezes o cliente chega no For Beer e ele vê, assim, aquela variedade de marcas também, né? Então, eles compram da Povo Louco, da Diffin, né? Do ainda For Beer tem também, a ligação. Né? Então, assim, não é só For Beer, tem várias opções. Então, isso contribui. Legal. Ô, Caio, tu mencionou que vem da arquitetura e a própria identidade da For Beer, né? A gente enxerga ela em vários pontos, né? Porto Alegre, me corrijam, mais 8 unidades? São 7 unidades físicas, lojas, né? E tem a 8ª franquia, que é o Delivery de Shopping. A gente vê uma identidade muito forte, né? Da marca como um todo. Isso tu traz referência de onde? Isso daí a gente pôde, ao longo do tempo, viajar para fora, para o exterior, né? Europa, Estados Unidos, e pesquisar também como é que as cervejarias tinham seus negócios, né? Então, a gente pegou inspiração de um pouco de cada escola, de cada país, para montar o For Beer. Sim. Né? O For Beer, ele é uma mistura da escola americana, a escola inglesa, a escola alemã, é um pouquinho de cada, para a gente fazer esse mix que a gente acha que faz sentido aqui em Porto Alegre, no Brasil. Né? Então, a gente acompanha muito o que é que as pessoas fazem, né? E o For Beer, assim, cada loja de For Beer tem a sua identidade, né? Porque daí isso vem um pouco da nossa um background de arquitetura, assim, né? De não chegar e destruir o imóvel e criar algo totalmente novo que seja exatamente igualzinho, encaixotado, né? Então, a gente tenta tirar partido da arquitetura daquele local, o que é que tem de bom, o que tem de ruim, né? E a gente sempre, antes da pandemia, a gente já buscava assim, é legal ter uma área aberta, né? Um pátio, alguma coisa assim, né? Após a pandemia, isso ficou evidente para todo mundo, né? Então, a gente vai olhando esses imóveis e vendo assim, esse tem potencial. Às vezes tem alguns imóveis que a gente olha assim, até bem no caso, mas é tão triste o imóvel, não tem nada a mais para se tirar dele, né? Sim. Então, a gente gosta disso também. Até por ser uma rede de franquia, normalmente se pensa num padrão arquitetônico, né? Mas é bem legal esse ponto. A gente... um dos últimos episódios a gente conversou com o Arthur, do Brasco, e ele traz exatamente essa cultura. Tu entra, tu sabe que tá no Brasco, mas ao mesmo tempo ele pega um pouco da essência local, que é o que tem o imóvel, até da própria região, né? Tem culturas diferentes, né? Tá numa cidade baixa uma coisa, tá na Zona Norte é outra, enfim, depende muito do bairro. Então, acho que esse ponto de não perder a essência da região fica legal, né? Na cultura também, né? Porque o que acontece? O nosso cliente, ele acaba sendo local da região.
né, basicamente. Então, ele tem as suas características. Perfeito. Né? Vou botar... Tem uma loja lá no Moinhos de Vento ali, que é numa galeria. Ela tem uma cara um pouquinho mais chique, assim, porque é uma região... Sim. Né, que tem um pessoal que busca isso, assim. Né? Agora, no Quarto Distrito, aí já é bem mais roots, assim, né? Então, a gente faz esse equilíbrio, assim, para também se adequar com o público da região. Tu comentou sobre cultura. Eu acho que isso, desde que eu conheci vocês em troca, assim, que a gente se fala, tá enraizado em vocês. E tem uma frase, e aí anotei ela aqui, que ela talvez não signifique uma cultura diretamente, mas eu vi que tem em todas, que é: se você construir, eles virão. O que exatamente essa frase representa dentro do negócio, no sentido de estar em todas as unidades isso descrito? Essa é uma frase do filme Campo dos Sonhos, né? Então, quando a gente chegou no Quarto Distrito, se tu visse o estado que a gente pegou o imóvel lá, tu ia entender mais sobre essa frase. Né? Mas era um imóvel, assim, que era... enfim, era uma questão que inspirava, assim, né? Porque era um imóvel... Era uma região degradada. Aquela esquina era um ponto de prostituição, inclusive, né? O pessoal ali que tinha aquele prédio na frente... Tem o prédio na frente, não podia sair na rua... Não, praticamente não, a gente estava a 2 quadras da estação São Pedro e eles quase que não podiam acessar a estação São Pedro ali, porque não tinha movimento, era escuro, enfim, e aí aquele imóvel ele estava muito degradado mesmo, né, até quando o Caio e o Cristiano, o Kiko nos chamaram, a gente achou um imóvel que é perfeito para o For Beer, né, aí eu sou administrador, o meu irmão é engenheiro mecânico, né, a gente olhou e falei, meu Deus, vocês estão doentes da cabeça, né, o que nós vamos fazer aqui, né? Nada com a cabeça de um arquiteto. Daí a gente olhou assim, olhava e, mas o aluguel é barato, se der tudo errado, a gente transfere a cervejaria para cá e ficamos aqui, né? Ali tem uma questão de zoneamento, né? Que é uma zona industrial, né? Então, ela permite indústria ali, né? Apesar de ser bem central, ela também é uma zona industrial. Mas então é isso, assim, a gente montar, de acreditar no negócio, entendeu? Acreditar que se tu ali aplicar o teu esforço, né, ter o teu carinho pelo negócio ali, e fazer aquilo crescer e desenvolver, as pessoas vão vir, entendeu? Eles vão reconhecer aquilo, né? Vão se sentir em casa. Feito, e seguir o que tu acha que é o certo, assim, né? Mas é uma jornada mais longa, né? Como tu comentou, do Quarto Distrito, que estava, entre aspas, abandonado. Isso, a gente acreditou no momento em que tu pega a gente com certeza é a primeira cervejaria, né, que teve ali, talvez o primeiro, eu não vou dizer que é o primeiro bar, porque tinham bares ali, lógico, né, mas dessa nova leva, assim, de bares, nós somos os primeiros ali, né, até acreditar como cervejaria, principalmente, somos os primeiros, né, então é isso, é o que tu falou, assim, é uma jornada que tu tem que acreditar que vai dar certo, né. Agora, depois nós vamos entrar no assunto franquia e expansão, mas um dos pontos principais de uma franquia e do franqueador é achar o ponto ideal, né? Se tu chegasse para um franqueado e mostrasse aquele ponto, ele não ia aceitar. Não, nem o franqueado ia aceitar aquele ponto. A jornada é mais longa, né? Para construir, né? Mas a gente conseguiu ali, a matriz ali no Quarto Distrito, ela é um destino turístico hoje da cidade, né? Do turismo cervejeiro também, assim, as pessoas... quero ver um lugar no Quarto Distrito, um bar novo, uma cervejaria, quero entender como é que é. Vai no For Beer, né? O pessoal, quero conhecer uma cervejaria em Porto Alegre, típica, digamos assim. Vai dar For Beer, né? Então, a gente conseguiu, ao longo desses 10 anos aí, construir isso, né? E a gente provocou muito a prefeitura para construir várias coisas, né? Sim. Então, a gente, desde o início lá, a gente tinha 2 CNPJs no endereço, né? O bar e a cervejaria. E daí, na época, a prefeitura não permitia ter os 2 CNPJs no mesmo endereço, né? Então, daí vai trabalhando. Aí fez a questão da divisão, a constrói uma alternativa do prédio ali, foi para construir essa situação. Daí também para aprovar uma cervejaria, todas as cervejarias, independente do tamanho, tinham que seguir a mesma legislação, né, de tratar efluentes, não sei o que, era um negócio quase impossível. Daí o Porto Alegre viu que tinha várias cervejarias, daí criou uma lei para aprovar as micro-cervejarias. Simplificar o licenciamento ambiental, licenciamento, todo tipo de licenciamento para micro-cervejarias foi simplificado, né? Então tudo...
Então, até 300 metros quadrados, agora existe uma lei que é mais simples abrir uma indústria, né? Não só abrir o bairro, como abrir tendência também, né? Ajudar os outros negócios. Acho que esse é um ponto legal depois a gente abordar. Deixa eu entrar na questão, a gente fala muito com o pequeno empreendedor, muitas vezes com o MEI, enfim, e queria que vocês trouxessem, nem tudo é flores dentro de uma jornada empreendedora. O que vocês diriam que foi um dos erros que vocês aprenderam na dor dentro desse período e que poderia trazer como insight para quem está nos assistindo não seguir o mesmo erro dentro de uma jornada, talvez até da sociedade, enfim, como vocês enxergam algum ponto que poderia ter sido diferente e vocês conseguiram contornar, só como uma dica. Tem que pensar, assim, né? Eu acho que o primeiro é assim, não passe por uma pandemia nem por uma enchente. Tá, mas não tem como evitar. Não tem como evitar. Não, mas sim, por um lado, assim, tu tem que... Isso é uma coisa, assim, de sempre se preparar, porque, assim, um planejamento... muito, assim... Muito que tu lê, assim, sobre o assunto, assim, tu vê que o teu próxima crise, ela não tá no teu planejamento. Né? Baita ponto. Ela não está no teu planejamento. O que vai acontecer? Uma pandemia não estava no planejamento de nenhuma empresa. Né? A enchente que teve ali não estava no planejamento de nenhuma empresa. Né? Então, isso é uma questão assim, que eu acho que a gente aprendeu um pouco, assim, mas aí tu tem os dois lados, né? De estar mais preparado para tudo que vem pela frente. Assim, né? Então, a gente cresceu muito rápido, né? Num curto espaço de tempo. Talvez com pouco recurso, né? Pouco capital. Começou com muito pouco capital. Mas aí tem os dois lados, né? Se não tivesse feito assim, talvez não, né? Sim. Enfim, mas assim, tá mais preparado, assim, pensar que tu tem muita coisa que vai acontecer que tu não tem ideia do que é. Então tá previsto. Então tá preparado pro imprevisto mesmo, assim. Isso eu acho que é importante. Sempre que possível, esteja preparado. Agir rápido também, né? Talvez. E agir rápido, com certeza. Né? Ter decisões. E muitas vezes também a gente, até por não ter muitos recursos desde o início, assim, mas a gente adotou assim, é melhor feito do que não feito, né? Muitas vezes. Então, assim, vamos fazer, vamos testar. Vamos abrir, né? Para a gente ver como é que vai andar. Porque às vezes a gente fica no planejamento, e o negócio não sai do papel nunca. Né? Daí já falando com mudou toda a economia, então... O planejamento é para não ser seguido. É para não ser seguido. Tem que ter um planejamento, tem que ter, óbvio. Mas tu tem que saber que tem um momento que tu tem que dar o passo para seguir adiante, né? Não ficar só no papel, que senão não executa, né? E dentro dessa jornada, quais são os principais indicadores que a 4Beer utiliza para entender crescimento, se é hora de arriscar ou se não é? Usa algum indicador como tendência ou algo nesse sentido? Eu acho que para crescimento tem muita questão assim, de acreditar no nosso negócio, assim, porque é difícil, tu não cria um negócio novo, Sim. que é inovador, assim, pensando, agora a tendência é essa, entendeu? Então, mas eu acho que... E outra, tu vai empreender no Brasil, geralmente está em crise. Então, qual é o indicador? Não, tá ruim, sempre tá ruim. Né? Então, sempre é difícil. Tem algo a melhorar. Assim, sempre tem algo a melhorar. Então, é difícil, assim, a gente não tem muito esse planejamento, assim, de buscar um... O que a gente tem? A gente tentou criar um negócio que fosse menos da moda possível, digamos, né? Então, assim, o que nós somos? Nós somos um bar, um restaurante. Tem milhares de bares e restaurantes por aí. Né? Somos um bar e um restaurante. A gente não quis seguir uma moda específica de um gastropub. Isso eu considero uma moda veio e passou. Sim. Né? Então, assim, a gente tentou já posicionar em algo que por exemplo, bares da noite. Bares da noite, ele tem um prazo. Tem um prazo. Né? É cultural, né? 2, 3 anos ali, tu tem que mudar ele. Né? Então, a gente fugiu disso. Foi para bar-restaurante. Né? Para ter uma longevidade maior, ser mais perene. E a gente foi adaptando conforme a gente foi vendo as demandas dos clientes, né? E e se informando também, assim, o que é que a tendência de mercado. Vendo outros mercados que já estavam mais na frente, por exemplo, o mercado americano de cerveja artesanal está anos na nossa frente. Então, a gente já vê que já faz alguns anos que eles estão estagnados com leve declínio, assim, né? Mas o que as cervejeiras de lá estão fazendo para se manter, né? Então, a gente vai compondo todas essas informações
para tentar tomar a decisão certa. Né? Só para dar um exemplo ali, quando ele fala assim, de bar, restaurante, cervejaria junto, tu pega, aí tu falou, quais os indicadores que tu vê, assim, mas tu enxergando, por exemplo, o mercado americano, tu enxerga mais ou menos o que pode acontecer, né? Mas assim, tu pega o mercado americano, sei lá, 9 mil cervejarias hoje, dessas, eu não me lembro exatamente o número, se eu não me engano, 80% das que se mantiveram são as que têm alguma gastronomia envolvida junto. Né? E aí somente 20% são cervejarias, só cervejarias, né? Então tu vê que realmente, né, tu precisa ter a questão, tu tá fazendo um produto diferenciado, um produto de qualidade, mas a pessoa não bebe sozinha, entendeu? Não senta pra beber e só beber. Tu precisa... E nem todo mundo bebe cerveja. Então, isso é uma outra tendência. Público, né? Isso é uma outra tendência. Vocês abrem em cima de um produto, né, que é a cerveja artesanal, e aí com o tempo, até aqui em cima da mesa, a gente tem vários produtos diferentes. Por que criar produtos com a marca 4Beer? Ele não sai da essência 4Beer de ser a cerveja? A gente até usa outra marca, né? Na destilaria a gente usa outra marca. A gente usou a 4D Destilaria, né? Mas dentro do 4D Destilaria, mas dentro do portfólio 4Beer, né? Sim. Mas assim, uma das coisas que a gente viu, assim, né? Dessa questão de tu ser um bar, restaurante, é que o foco é cerveja, sim. As pessoas vão para lá para tomar... A grande maioria das pessoas vão para lá para tomar cerveja, para encontrar um produto de qualidade. Mas nem todo mundo toma cerveja, né? Então, como a gente procura ser um lugar mais inclusivo, onde tu quer abrir para mais possibilidades, né? A gente acabou aderindo a ter a questão dos drinks destilados, né? Também dentro de uma linha que as cervejarias americanas, né, começaram a trazer a destilaria para dentro da cervejaria, né, para aumentar o seu portfólio, e por uma questão técnica também, que vamos lá, para te fazer um whisky, primeiro tu tem que fazer uma cerveja, tecnicamente, assim, a grosso modo, vamos dizer assim. Tu primeiro destila lá aquele malte de cevada, primeiro fermenta aquele malte de cevada, e depois destila. Então, assim, uma destilaria, ele obrigatoriamente tem que ter uma cervejaria, entre aspas, né? Então, para tu ter uma destilaria e tendo uma cervejaria, é só um pequeno passo, entendeu? Não é uma questão do investimento muito grande, né? Então, a gente enxergou aquilo, então muitas cervejarias americanas estavam fazendo esse movimento, assim, de trazer uma destilaria para dentro, para usar o mosto da cerveja, usar uma parte da produção, né, para criar produtos que aumentavam o seu leque, né, que atendiam uma maior parte, uma fatia maior de consumidores, né? E a questão técnica, ela era, não digo simples, mas até tranquila, assim, né? Então, até em 2022, a gente fez uma viagem, eu e meu irmão, assim, viajou aos Estados Unidos lá só atrás de pequenas destilarias, microdestilarias e micro cervejarias com destilarias dentro, né? Então, a gente rodou lá 2.800 quilômetros só visitando esse tipo de negócio, assim, né? Um trabalho que alguém tinha que fazer, né? Então, a gente foi lá e se sacrificou pela empresa, né? Não, vai ser... Mas justamente para ver essas tendências, assim, né? Para enxergar o que estavam fazendo, como estavam fazendo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, tem destilado, gin, né? Daí tem gin com canela, com erva mate, com lúpulo, tem outros tipos, assim, mas a gente também tem destilado de cerveja, que é essa daqui, né? Que é um destilado de cerveja do estilo barley wine, que é da Diffie. Então, a gente acaba fazendo um círculo, né? Nos nossos produtos, assim, né? Misturando do destilado, cerveja, né? Faz um pouco de cada, assim, para criar esses produtos novos. Até a gente estava com um whisky quase pronto, né? Porque o whisky tem a questão de ter no mínimo 3 anos de barril, né? Mas que a enchente levou, assim, né? Então agora vamos começar do zero de novo. Agora começamos do zero de novo, assim. Zero. Mais 3. Já tava 3 anos, assim, tava sensacional, assim, maravilhoso, né? Então o whisky... A gente já fez alguns outros destilados de cerveja, né? Então, tu destila uma Red Ale e aí tu envelhece numa barrica de carvalho. Esse aqui é um destilado de barley wine com carvalho também, né? Então, que ele vai... Que lembra bem um whisky já. Lembra já um pouco o whisky, né? Então, a ideia sempre... Agora, a nossa ideia é fazer um mix, assim, né? Tu vai lá, destila um whisky, né? Um básico de whisky ali. Aí tu bota num barril que foi cerveja... Entendeu? Faz essa brincadeira, assim, de tu ter a cerveja e o uísque brincando, né? De um buscando o sabor do outro, assim, né? Então, a ideia é ir para esse lado, assim, né? De fazer
experimentos, assim. Né? E virou, ou tá virando também uma das culturas, cerveja sem álcool. Como produção própria entrar nessa, talvez, onda, como tu comentou, não entrar numa onda, mas estar presente também. Porque como vocês falaram, quem olha a For Beer e frequenta o estabelecimento, tu vê família, tu vê mãe, pai, gente dirigindo, e desde que a legislação, principalmente, sempre tem um motorista da rodada, e aquele ali precisa beber algo sem álcool. Como se inserir nesses pequenos momentos que se criam, não sei se é perene, como que vocês enxergam essa lógica do sem álcool? O que a gente está enxergando, assim, é uma redução no consumo de bebida alcoólica, com certeza, assim, dentro do nosso negócio a gente enxerga, a gente vê nos números que a gente está cada vez vendendo mais alimentação e menos bebida alcoólica, né? Então isso é fato, assim, a gente está enxergando isso, né? Então a cerveja sem álcool, a gente vai lançar uma até o final do mês que vem, até o final de novembro, a gente lança uma cerveja sem álcool, mas também tem que lembrar uma questão, né, que é interessante, né, que tanto a cerveja, né, ela é uma das bebidas com o menor potencial alcoólico que tem, né? Então, a gente está falando de 4,5% de álcool, né? Então, 95% é cerveja, só 5% é álcool, né? E assim, então, tem uma outra questão da gente... A gente tá lançando... exatamente. Vou começar a usar essa referência. O que tu bebeu? 95% sem álcool. 95% era cerveja, 5% era álcool. Não, mas enfim, é a questão, assim, de também ir para cervejas com menos potencial alcoólico, né? Então... Agora a gente lançou uma cerveja com frutas vermelhas, com amora e framboesa, com 2,5% de álcool. Então também é uma cerveja mais leve, né? Que é uma cerveja que tu pode tomar durante mais tempo, que não é só essa... Hoje não é mais só a questão do motorista da rodada, né? Tem isso, lógico, mas assim, isso o Uber resolve, enfim, a questão dos nossos pontos, de estar próximo da residência das pessoas, isso é uma questão do For Beer que é muito forte, assim, né, de querer estar próximo das pessoas para que elas não precisem fazer grandes deslocamentos, né, para ir no lugar. Então, tu tem como resolver de outras maneiras essa questão. Mas, além disso, tem a questão da saudabilidade, né, cultural mesmo. Do pessoal estar buscando mais uma questão de um potencial alcoólico menor, no outro dia a pessoa tem que treinar, tem que correr, Então, assim, cada vez mais o público está buscando bebidas com menor potencial de álcool, né? E aí que a cerveja se insere bem nisso, por ser uma bebida com baixo potencial alcoólico, né? E a gente está procurando também, quando tu faz uma cerveja ali com 2,5% de álcool, mas com bastante lúpulo, então tu tá entregando uma experiência muito legal. Trazendo sabor, né? Trazendo sabor, trazendo a experiência e ao mesmo tempo, né, tu tá entregando uma bebida que é mais saudável, né? Tem essa questão de legislação, assim, né, que não pode ser alguma... relacionar a bebida alcoólica com saúde, né? E isso é uma legislação brasileira, né? Sim, sim. Eu acho que até é da questão da regulação da propaganda, assim, de não poder fazer essa... Mas enfim, tá tudo certo, né? Eu acho que tá, né? Mas a gente tem que lembrar que sim, que a cerveja é uma bebida que em outros lugares do mundo, às vezes, é considerado um alimento, não é nem considerado bebida alcoólica, né? Então, belo café da manhã. Exatamente. Mas é uma tendência que eu acho que vem para ficar, isso, assim, sem álcool, baixo teor alcoólico, isso não vai ser onda, vai ser... E eu já via amigos meus falando assim, cara, eu tô alternando, eu tomo uma cerveja com álcool e uma sem álcool, uma álcool no mesmo dia, na mesma noite, assim, pra não consumir muito, né? Então, e tu vê no mercado alemão lá, eu li uma notícia lá que o crescimento da cerveja sem álcool, assim, é absurdo na Alemanha. Que eles são muito tradicionais ainda, né? E se lá tá virando, assim, pro sem álcool, assim, então eu acho que vai o mundo inteiro, assim, vai ter que ter presente ali 20%, 30% vai ter que ser sem álcool, né? E além disso, tem a questão das bebidas não alcoólicas, né? Então, também, essa é outra coisa que a gente tá vendo muito, né? A gente já lançou, foi esse mês, a gente lançou 3, uma a gente já tinha, que era um Spritz Beer, né? Que era um refrigerante não alcoólico, que é de abacaxi, limão e gengibre. Esse a gente já tem há mais tempo, que é uma receita da minha avó, bebia desde criança, isso. Mas a gente lançou esse mês uma água com gás, que é saborizada com lúpulo. Então, tu tem uma água lupulada, quer dizer, tu tá te hidratando, não tem álcool e tem os benefícios do lúpulo, né? E lançou também um chamate com limão, também natural, sem conservantes, né? Então, a gente também tá se movimentando um pouco para essa ideia de ir
para as bebidas não alcoólicas mesmo, né? Não só a cerveja sem álcool, mas também ter um leque de bebidas não alcoólicas. Uhum. Isso tá atrelado, tem um outro slogan, que é Beba Cultura, né? O que se refere? É isso, é estar presente dentro da cultura local também? É uma das essências da For Beer? A cerveja, ela é cultura, né? Então, se tu pega a história da cerveja, ela tá muito relacionada com a cultura da humanidade, assim, né? Então, até eu tava num outro programa essa semana e aí estavam falando sobre o Oktoberfest, né? E aí Baita mesmo, estamos em outubro. Exatamente, podemos em outubro. tomar. Tá liberado. Mas assim, o quanto que é o esforço das Oktoberfests de não só ligar a uma bebedeira ou a muita cerveja, coisa, mas também é uma cultura, né? Uma história, ela é cultural, é uma festa cultural, né? Que ela foi feita inicialmente lá para celebrar o casamento do príncipe da Baviera lá, né? Então, enfim, ela nem tinha cerveja no começo, né? Mas, assim, buscar essa cultura, né? Tem uma escola alemã cervejeira, o que tem? Por que existe essa escola? Por que existe a escola inglesa? Puxa, as cervejas inglesas eram feitas com um tipo de água lá que dava aquela característica na cerveja. E era a água que tinha, né? Onde que se desenvolveu a escola inglesa? Durante a Revolução Industrial, que começaram a criar novos métodos de produção, e aí entrou essa questão da malteação, de criar maltes mais escuros. Então, assim, tudo tem uma relação cultural, né? Então, é isso. E é o terroir da região, né? Então, a água que usam na Inglaterra, a água da Inglaterra é uma água cheia de sais, né? Que ela é benéfica para cervejas lupuladas. Então, isso é uma característica de lá, né? Na Bélgica, a escola belga, por exemplo, gosta de usar as especiarias que eles plantam no jardim ali, né? A fermentação aberta também, né? Com leveduras. Isso é uma característica local deles. Os americanos, quando começaram a plantar lúpulo, os lúpulos americanos têm um perfil diferente dos europeus, muito mais frutados, né? Lembram frutas. E eles começaram a explorar, então, esses lúpulos que eles tinham, né? Sim. Então, as IPAs, Double IPAs, as Hazy IPAs, etc., né? Então, assim, é o terroir, exatamente, né? Cada país vai usando as características locais ali para gerar a sua cerveja. Então, para nós, a cerveja tudo é cultura, né? O Rafa falou, desde o surgimento da cerveja. O papel da cerveja na civilização foi gigante, assim, porque a gente está falando lá na época da Idade Média, coisa assim, a cerveja tem 11 mil anos, desde do Egito, né? Então, lá na época da Idade Média, as pessoas começaram a se concentrar e formar as vilas, né? E a poluir as águas, né? Porque descartava o lixo. Né? Em qualquer lugar. Os dejetos. Estragando a cerveja. Daí estragando as águas. Água, né? Estragando a água. Daí, então, assim, a água não era segura de se tomar. Daí tu pega uma cerveja que é fermentado, depois de estar fermentado com álcool, ela se torna uma bebida segura. Então, as pessoas começam a optar por beber cerveja, né? E daí isso permite também com que as pessoas continuem agrupadas naquele vilarejo e ele continue a crescer. Porque se não tivesse essa condição de uma bebida segura, eles iam ter que, vamos desfazer a cidade aqui, porque não está dando. Sim. Né? Mas tem uma opção aqui, né? Então vamos continuar concentrando. Boa. Então, vou pegar esse gancho do seguro. Claro que é uma coisa muito pontual, e a gente está vivendo isso hoje, que é a crise aí nos destilados no sentido do metanol. Não precisamos debater muito, mas vocês como representantes de uma marca que lida com álcool, com bebida alcoólica, enfim, como vocês estão vendo esse momento, né, das grandes marcas e o quanto isso também favorece o pequeno, porque se está comprando de vocês, está chancelado, né? Ninguém vai... sei lá, mexer num produto For Beer, acaba mexendo em um produto que tem uma marca mundial, enfim, que tem um valor agregado. Como vocês estão vendo esse momento e o quanto isso impactou vocês ou não impactou? Teve um impacto geral, assim, né? A gente tem até dados da Brasel ali mostraram uma retração de 5% no setor de bares e restaurantes, né? Nesse mês pós... Mas de consumo ou de fluxo? De consumo geral, assim. Teve uma retração de 5%, né? O que para nós, assim, acaba sendo uma vantagem? De uísque deve ter sido uns 95%. Com certeza, uísque, vodka, despencou, né? Vou tomar uma cervejinha. Mas é bem isso, assim, né? Tu vai... Por exemplo, uma cerveja não tem metanol, né? A cerveja não tem esse no processo ali, né? Então, essa é uma cerveja também mais segura
do que o destilado, né? Então, teve uma pequena migração ali, né, dos destilados para fermentados. E também essa questão que tu falou de marcas que a pessoa enxerga o produtor, entendeu? Que tu enxerga toda a cadeia produtiva, né? Que tu não passa por muitos atravessadores, que muitas vezes a pessoa vai lá, vai no e-commerce, vê um uísque que conhece a marca famosa lá, e, mas tá muito mais barato, vou comprar, né? E desconfie. Aí, exatamente. Existe almoço né? grátis. Não tem almoço grátis, né? Agora, a gente que tem a nossa cadeia 100% dentro do nosso, né, fechada ali, né? Então, a gente distribui, sai da nossa fábrica e vai para os nossos restaurantes, vai direto para o consumidor final. Garantidamente, a gente tem essa garantia de que o produto não vai ser adulterado, né? Então, eu acho que também tem isso, assim, das pessoas começarem a enxergar também que essas marcas artesanais, marcas que dialogam direto com o consumidor final, né? Tem um valor que tem que ser garantido, né? Que tem que ser, como é que eu vou dizer? Tem que ser... Fugiu a palavra. Reconhecido, exatamente. A gente teve aumento de procura de outros restaurantes querendo comprar os nossos produtos. Justamente por isso, né? Conheço a marca de vocês, sei que vocês fazem, é boa, tá ali e tal, eu quero, né? Eu não vou trabalhar mais com essas grandes marcas que através... Não quer correr risco, né? Correr risco, que porque ele também é impactado, né? Mesmo não sendo ele produtor, né? O problema é de toda a cadeia dessas grandes marcas que passam por várias etapas, né? E daí, onde é que deu tudo certo em todas as etapas, onde é que está o problema? Sim. Né? Mas uma questão interessante, assim, dessas adulterações, falsificações e contrabando também, é assim, por que é que esse mercado, entre aspas, é estimulado, né? Sim, porque, assim, eu acho que as pessoas acabam fazendo falsificações e contrabando porque são produtos que têm uma alta carga tributária. Daí, a partir do momento que tu tira o tributo do jogo ali, através de uma falsificação ou de um contrabando, daí tu tem um produto mais acessível. Competitivo. Né? Competitivo, né? Então, eu não sei até que ponto não seria a questão do governo olhar assim, olha, eu tenho vários problemas, combustível, alta carga, né? Destilado, alta carga tributária, né? Fumo, alta carga, né? E todos esses têm grandes contrabandos e falsificações, né? Então, o quanto é que o peso disso não influencia, né? Baita ponto. Ou pelo menos... o conjunto, é a cadeia, né, como um todo, né? Ou pelo menos tu acabar, tu fazer algum benefício para os pequenos produtores, né? Para se tornar competitivo. Exatamente, né? para se tornar competitivo e para conseguir brigar com os grandes, né? Deixa eu entrar na parte de expansão, que acho que é um ponto significativo da marca. A gente vê, como eu comentei lá no início, a 4Beer está chegando na sua primeira década, né? 9 anos e completos, indo para o 10º ano. Em que momento vocês identificam que esse modelo criado, ele está validado e pode se tornar uma franquia, pensando em expansão não só local, como também em outras cidades do Brasil? Acho que a partir do momento que a gente testou o modelo, né? A gente tem as 7 unidades, e a gente está testando aí desde 2019 que a gente abriu a segunda unidade, né? Então a gente foi testando produto, né? Ponto, e tudo treinamentos, né? Então tudo isso a gente foi construindo, melhorando, aperfeiçoando e tendo um produto que ele é universal, assim, é um bar, restaurante que tem cerveja, tem alimentação, a gente abre desde o meio-dia até de noite, então tem almoço também, né? Então, assim, por que esse produto não é viável em todos os locais, né? Ele com certeza ele é viável. Sim. Né? E a gente tem os números e os testes que comprovam isso, né? Uma questão que a gente viu também, né, é que quando lá no início do 4Beer ali, a gente continuava ainda vendendo para outros bares e restaurantes, né? E a gente tem um produto que ele é muito especializado, assim, né? Ele precisa de um conhecimento, né, vamos lá, da brigada ali, do pessoal que trabalha que está diretamente relacionado com ele, né? Então, isso foi uma coisa que a gente viu, que essa parte ali, onde tu ia para bares e restaurantes, dar treinamento, era uma questão de enxugar gelo. Porque tu chegava num bar e num restaurante, lá tu ia lá, tu bonificava um produto, tu fazia o treinamento
na semana seguinte já mudava toda a equipe daquele bar e restaurante. Então, que é muito comum do meio, né? Muito comum do meio, né? Então, não tinha uma pessoa ali para replicar aquele conhecimento, né, do nosso produto. Então, a gente viu, assim, que estudando bastante, assim, a questão do modelo de franquias, né, onde tu tem um franqueado, né, um franqueado responsável pelo negócio, que ele vai ter o treinamento e ele é o dono do negócio, entendeu? Então, a gente viu que era muito mais fácil da gente conseguir entregar para o consumidor final toda essa carga de informação e cultura se a gente fizesse por meio de franquias. Né? Sempre vai ter um representante. Sempre vai ter um representante do negócio. Boa. O treinamento, ele não vai ser em vão, né? Ele não é mais enxugar gelo. Hoje, quando tu treina um franqueado, ele tem o conhecimento do negócio, tem o conhecimento da cerveja, como é que serve melhor. Tem a como cultura é que for beer, né? Tem a cultura, né? Como é que tu atende bem o teu cliente. Então, tudo isso, tu acaba ganhando com esse sistema de franquias, né? Então, foi isso que a gente viu, optou por essa expansão por franquias, justamente por causa disso, assim, para ver que o modelo de negócio a gente já tinha testado, funcionava, é excelente, né? O produto é excelente, os clientes sempre validaram isso, gostam. Todas as pesquisas que a gente fazia, o que aparecia, a gente no For Beer, a gente se sente em casa, a gente tinha essa resposta, assim, dos clientes, que os clientes se sentem em casa dentro do For Beer, né? Sim. Então, isso era uma coisa que a gente queria muito replicar, né? Esse modelo, né? Então, acho que essa é uma questão, assim, de optar pelas franquias. Né? Esse ponto de tu ter alguém enraizado, né, que consiga levar sempre a cultura adiante, né, não se perder, porque esse mercado realmente, a gente já passou aqui pelo Comunicando várias pessoas do segmento de alimentação, bebida, enfim, e o turnover é muito recorrente, todo mundo reclama, não consigo, treino ou não treino, vale a pena treinar ou não vale a pena treinar? E tu tendo sempre um representante, a cultura tá mantido, né, aquilo que vocês criaram lá atrás. Hoje, se alguém procura a franquia For Beer, a gente vê ali investimento a partir de 129, mais ou menos por esses valores. Isso está atrelado a modelo de negócio, quantos modelos tem a For Beer, e o que o franqueado, o novo franqueado, tem de benefícios dentro desse investimento? A gente tem hoje, basicamente, 5 modelos de negócio ali, né? Então, esse primeiro modelo ali é um modelo de 129 mil, que é um quiosque, então ele vai ter praticamente só cerveja, mas ele tem que estar inserido num lugar onde tenha uma praça de alimentação, ou um food park, um food hall, alguma coisa assim, né? Então, porque a gente entende que a cerveja precisa dessa complementação de alimentação, né? Então, esse primeiro... Mas não só cerveja tem quiosque, né? Tem os drinks. A cerveja, os drinks, vinhos, mais a bebida. Então, assim, eles têm as bebidas, né, para todos os públicos. Sim. Né? Além de presentes também, kits para presente, cervejas, destilados, né? assim. Então tem um tá mix presente bem, num lugar bem grande. Com um fluxo. Isso, com um fluxo grande de pessoas, né, que vai estar. Então tu vai estar vendendo a qualquer momento do dia, assim, né? Tu vai ter o presente, tu vai ter vou só para passar para tomar um chopinho. Como vou levar para casa. Ou vou levar um growler para minha casa, tu já tá ali no shopping, ali tu já vou levar um growler para casa, já resolvo o meu problema aqui do final de semana, né? Do meu churrasquinho do final de semana, né? Depois a gente tem outros modelos modelos com restaurante, né? Daí então toda a nossa cozinha, a questão de hambúrgueres, entrecô, petiscos, e a cerveja como, né, o protagonista ali, né? Aí, modelos assim de food hall, que tu não vai ter não vai ter o salão, mas tu vai estar dentro de um food hall, com comida e bebida. Depois a gente tem o modelo que é o pequeno restaurante ali, né? Então, que é um restaurante de uns 200 metros quadrados, mais ou menos. E aí sim, tu vai ter todo o teu salão, tu vai ter cozinha, vai ter a câmara fria com cervejas, né, e drinks prontos, bebidas não alcoólicas também. Depois tem o modelo galpão, que é o modelo que a gente tem, que foi o modelo que a gente iniciou lá no 4º Distrito, né. Então é um modelo que já é um modelo maior, né, já é um modelo com, sei lá, 200 lugares, então um tamanho para 400, 500 metros quadrados, né, com uma cozinha maior, consegue atender bastante eventos de empresas, né? Então, além de ter esse dia a dia do bar e restaurante, tu agrega a questão de atender eventos, assim, né? E a gente ainda tem modelos de brew pub, onde tu vai ter uma micro cervejaria junto do negócio,
né? Esse modelo ele até não é nem muito anunciado, assim, porque ele é muito específico, né? Então, tu tem que entrar numa questão de querer produzir cervejas, não só E estar numa região mais turística também. Sim. Porque daí quando o turista vai, ele quer ter uma experiência de ver como é que é uma produção, coisa assim, né? Então o Brewpub se enquadra aí. Legal esse ponto, porque não necessariamente tu tem um modelo para aquele cara que talvez seja leigo e ele quer ter uma operação, quer ter um negócio, ser próprio proprietário de um negócio, assim como aquele que é amante realmente da cerveja, consegue produzir localmente, né? Isso aí, e esse a gente consegue também atingir a lugares mais longe também, né? Então, tu consegue, produzindo a tua cerveja, tu consegue atingir outros mercados, assim, né? Então, fora do sul, assim, vamos dizer, que a gente atende com a nossa fábrica, né? Até São Paulo, vamos dizer, a gente conseguiria atender com a nossa fábrica, né? Aí, a partir dali, precisaria ter esse modelo mais robusto, assim, vamos dizer, um investimento maior, né? Vai ter um master franqueado. Isso aí. E daí, o último modelo é como se fosse um master franqueado, que é o modelo de cervejaria. Então, a pessoa monta uma cervejaria com um restaurante e ela vai atender os outros franqueados daquela região. Né? Então, por exemplo, um master franqueado no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Começa do mesmo jeito que a gente começou aqui. Entendeu? E quem é vocês identificam como o perfil de um investidor for beer? A gente falou nesses dois públicos. São esses que vocês desenham? Eu acho que tem isso muito do amante da cerveja, né? Aquele cara que gosta de cerveja, não só de fazer cerveja, mas gosta de cerveja e tem aquela questão de sempre teve um sonho de ter um bar ou um restaurante, mas sabe que aquilo ali não é uma coisa simples de lidar, assim, né? Então, esse cara ali que quer realizar o sonho de vida dele, assim, de ter um restaurante, ele vai ter todo o suporte, né? Vai encurtar o caminho dele, né? Porque ele vai pegar um produto que é a franquia do For Beer. A gente já passou por muita coisa, já aprendeu muita coisa, já desenvolveu muita metodologia, muito processo, né? Então, ele vai poder se preocupar realmente só com a paixão dele, né? E a parte do processo, da questão de entender de cerveja, a gente vai entregar para ele, né? Para ele já como suporte da franqueadora, né? E tem também a parte do investidor, né? A pessoa que é um mercado que ele é rentável, é um mercado que ele dá resultado, né? Então, também o investidor é alguém que pode abrir uma franquia do For Beer, né? Muitas vezes a gente ouve a pergunta do potencial franqueado, assim, dele, posso mudar o cardápio, botar um prato novo ali? Daí que entra a experiência de uma franqueadora, né? Tu dizes, normalmente a gente tem, quando faz a montagem do cardápio, um aproveitamento de todos os itens para que a gente não tenha desperdício, né? Então, às vezes, assim, eu quero botar um queijo colonial fatiado nesse hambúrguer. Daí, tu só tem o queijo colonial fatiado para esse hambúrguer. Daí, tu vai ver com o fornecedor, como é que eu compro esse queijo fatiado, né? Pacote mínimo 5 quilos. Sim. Né? Bom, para ter um giro disso, depois que abrir o pacote, quanto tempo dura abertos aqui? Vou ter que vender milhares de sanduíches, assim, né? E daí, não vale a pena, vai perder estoque, né? Então, isso ao longo do tempo a gente já conhece isso, já testou, já sabe, né? Que quanto mais enxuto for o cardápio, o estoque, vai melhor para ti. Performance também. Para a performance da empresa. Então, não é à toa que é esse tipo de cardápio, né? Tem todo um penso sobre isso, né? Para tomar uma decisão de vou agregar algo a mais ou a menos, né? E até chancelar aquilo que vocês ofertam, né? Que é um retorno ali de 20% em cima do faturamento por franqueado e um payback de 18 meses, que até ele é... como é que eu posso dizer, superior à grande média, né, a maioria das franqueadoras, né, isso tá dentro dessa cultura de entender bem o produto e saber aquilo que realmente vai girar? Acho que isso ajuda bastante a questão do giro, né, e uma coisa que se fala em restaurante tem que falar em 3 letrinhas que são muito importantes, que é CMV, né? Custo de mercadoria. Não dá, eu tenho que falar sobre isso porque todo mundo, né? Tu vai entrar na internet hoje, tu vai eu pesquisei restaurante, vai começar a ser bombardeado por CMV. Isso é uma das coisas mais importantes do restaurante, né? De uma administração, de um bar, de um restaurante, que é o custo da mercadoria, né? Então, quanto que eu tô gastando, quanto que eu tô desperdiçando, né? Então, isso a gente tem uma engenharia muito forte, assim, por trás para ter o custo na mão, né? Então, assim,
Tu tá apaixonado, tu quer ter um restaurante, tu quer ter um bar, quer viver a tua paixão, mas a gente tem essa questão de mostrar pro franqueado que, tu pode ter tua paixão, mas tem que ter alguns cuidados aqui que a gente tá preparado para te mostrar, né? Boa. A gente caminha para o fim do nosso episódio. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se é polêmica, mas eu sempre gosto de deixar uma pergunta mais impactante. E pesquisando um pouco do mercado, a gente vê que a indústria, né, a parte artesanal, ela cresce muito em qualidade, cada vez uma cerveja melhor, uma experiência local, com um produto talvez mais pontual em cima de cada região, sei lá, uma cerveja de erva mate. Talvez você não venderia isso em outros estados, a não ser no Rio Grande do Sul, com raras exceções. Então ela cresce em qualidade, mas ao mesmo tempo ela briga com preço e com a massa, né? A venda em massa de uma grande marca cervejeira. Como vocês enxergam essa disputa, né, entre aspas, e se posicionam a 4Beer como algo diferente, qualidade, especial? Como que vocês enxergam esses dois paradoxos de qualidade versus venda em massa? Vamos falar, qualidade todo mundo tem. A cervejaria de massa tem qualidade também, né? Então, qualidade não é diferencial, né? Isso, enfim, até uma frase que é jargão. Assim, batido, né? Então, o que a gente sempre, assim, gostou de usar como um diferencial é a questão da experiência da marca, né? E de inserir o cliente nessa cultura cervejeira, né? Então, isso é um diferencial que a gente consegue transmitir para as pessoas, né? Então, que a nossa cerveja não é só uma cerveja que tu vai tomar e encher a cara. Não, tu tá ali com a tua família, curtindo o sábado ao meio-dia ali, comendo uma parrilla, tomando uma cervejinha, curtindo o teu filho tá ali brincando. Então, assim, essa experiência tu não tem como precificar, entendeu? Então, tu acaba se descolando, né? Se descolando daquela briga de preços que é a gôndola do supermercado, né? Então, assim, muitas cervejarias, até artesanais, criticam muito essa política de preços de uma cervejaria ou de outra, isso é canibalismo, um tá matando o outro, mas não enxergam que se tu ficar colando teu produto nesse produto de massa e brigar por preço, enfim, tu pode esquecer o teu negócio, é isso aí. Então, a gente sempre bateu nessa questão, nessa tecla, da experiência cervejeira, assim, de tu tá inserido numa experiência onde tu vai estar curtindo com os amigos, tu saiu pro happy hour, saiu da tua empresa, vou lá tomar aquela ceva lá que é boa com meus amigos. Isso, a pessoa não vai perguntar se quanto é que é o latão. Não é isso, entendeu? Ele vai estar ali tomando um pint, né, que tu já pega diferente, aquele pint ali. Então, assim, tu tem toda a experiência, né, do negócio, assim, do ambiente. Vai ter um clima, um ambiente, uma música, né? Tudo isso faz parte da experiência. E a experiência não acaba ali no momento, né? Ela tem a experiência no dia seguinte também. Que o cara não tá bem, de ressaca, tá bem, né? Experiência tá pronto, né? Tá pronto para ter uma nova experiência, né? Então, muitas vezes, hoje isso de canibalismo, tem gente que trabalha só preço, assim, e tu acaba vendo cervejas comerciais, assim, bem famosas, custam mais caro do que a artesanal. Que algumas artesanais, né? Então, né, como assim, né? Assim, mas eu acho que quando a pessoa quer ter um prazer de pensar bem assim, tu pega um pint, são 570 ml de cerveja, né? E tu vai beber aquilo lá, tu não vai beber em segundos, né? Tu vai demorar uns minutos para beber, né? E a qualidade vai se manter, vai estar sempre boa, às vezes até, dependendo do estilo, vai melhorar com a oxigenação, com o tempo, esquentando a cerveja esquentando um pouco, né? E daí tu pega outras cervejas que tu é obrigado a tomar ela congelando em segundos, porque senão depois ela é intragável. Né? Então tu começa a ver que uma experiência bem diferente, né? Baita bom. Até a gente tem, quem nos acompanha, tem aí um episódio pra trás, a gente fez com o Dado Beer, e ele foi, né, pro canibalismo da gôndola e acaba recuando, porque talvez tu começa a perder a tua essência, porque tu começa a brigar por preço pra ser competitivo, e claro, tem custo de mercado, tem toda a cadeia por trás, produção em massa, volume, que tu acaba perdendo aquilo que tu criou. Legal não perder isso e seguir vivendo, e é isso que a gente encontra, né? Eu que sou cliente assíduo da 4Beer, é isso que a gente encontra lá, é filho, é criança. Tem uma filha de 7 anos, quando eu pergunto onde é que nós vamos almoçar na 4Beer, porque ela gosta, é um ambiente familiar e a gente tá tomando uma boa cerveja, então completa, né? E é ela que decide, não é você, né? Pergunta impressionante. Onde quer? E aí não ir na 4Beer, né?
A última pergunta, que é clássica dentro do Comunicando, quem que vocês indicam para seguir contando uma boa história, que é uma referência tanto em questões empreendedoras como cultural, enfim, que você tem essa raiz cultural muito forte, a Forbeer, para seguir contando uma boa história aqui para nossa audiência, que é uma referência para vocês no mundo dos negócios? Pode ser uma de cada. Essa pergunta é boa. Eu assim, ó, eu não tenho costume de ser um seguidor de alguém. De alguém. Né? Eu gosto de me informar por várias fontes diferentes, né? Então, o que eu acho indicaria para pessoa lá quer se informar, seguir, assim, busque fontes diferentes, justamente, né? Participe de grupos diferentes, de pessoas que tenham gostos diferentes também. Sai da bolha. Exatamente, sai da bolha. Né? Vou concordar com o Caio. Vou fugir junto com o Caio da pergunta. Sai da bolha e busque várias referências, né? A gente já viu, assim, que o cara ser só especialista no prego do parafuso daquela peça lá, não guru, né? Não funciona mais. Legal. Né? Tu tem que conhecer muito de muita coisa, né? E aprofundar também, não é só superficialmente, assim, né? Mas quanto mais conhecer de mais coisas, mais referências tu vai ter para montar o teu negócio e aperfeiçoar ele. Saiu bem da pergunta. A gente contou o nome, mas explicou o que fazer. Olha, vários. Mas depois eu vou pedir um nome pra gente seguir contando uma boa história aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês. Acho que trazer essa cultura e saber que é aqui da nossa cidade e que tá buscando, né, no meio de franquias, levar isso para mais cidades, regiões, tanto aqui no Rio Grande do Sul como também fora, é gratificante pra gente e é isso que faz a nossa economia girar. Pra gente fechar, onde vocês, cada um, enxerga a Forbeer daqui 3 anos? Antigamente se falava em 5, mas às vezes a gente não consegue pensar no ano seguinte, mas daqui 3 anos, já que a expansão é um dos planejamentos aí para esses próximos passos. Eu acho que a questão de estar levando mais a Forbeer para perto das pessoas, né? Então, a gente está falando de... vamos falar em número de lojas, assim, a gente está pensando ali em, sei lá, 3 anos por volta de 100 lojas, assim, eu acho que é um tamanho bom, assim, para a gente crescer de uma maneira sustentável, assim, vamos dizer, né? Mantendo essa experiência, né? Conseguindo transmitir a experiência que a gente tem, né? É o mesmo, Caio? Tu quer 200? É por ano isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai estar em outros estados, né? Levando essa experiência dos restaurantes do Forbeer, né? Simplificando a cerveja para todo mundo, né? Trazendo toda essa cultura que tem por trás da cerveja, né? Então eu tenho certeza que em breve a gente já vai estar espalhados, né? Todo o Brasil. Né? Pelo Brasil, pelo menos pela região sul, né? Até São Paulo, por aí, em 3 anos, acho que é muito provável que a gente esteja em todos esses estados. Boa. Então tá, obrigado pela participação, estamos conectados e seguindo contando história, e se Deus quiser, daqui 3 anos, 100 lojas vai ser o número, vamos voltar daqui 3 anos para dizer, batemos 100, batemos 150, batemos 200, essa é a meta. E para você que tá aí do outro lado, curte, compartilha, faz esse conteúdo andar, é para isso que a gente tá aqui toda terça-feira, levando conteúdo de qualidade e inspirando, assim como os guris trouxeram aqui uma história onde começa numa panela e hoje pode ser o sonho ou realizar o sonho de várias pessoas empreenderem no Brasil. Na próxima terça a gente está de volta com mais um Comunicando e Andando. Até lá. Valeu!